Agora, em ciências, nós terminamos nosso assunto sobre cadeia alimentar. Nós vamos estudar agora misturas. Na página 53, nós temos 3 perguntas. Vocês vão pegar o caderno de ciências, colocar a atividade de sala, o nome, data de hoje, e vocês irão responder no caderno. Primeira questão. Para você, o que é uma mistura? Vocês vão responder no caderno. Segunda questão. Cite um exemplo de mistura presente no seu cotidiano. Terceira questão. Cite um procedimento que podemos utilizar para formar misturas. Agora a tia vai corrigir essa atividade, tá bom? Nessa primeira questão, perguntou assim: para você, o que é uma mistura? A mistura é quando o produto formado, quando se adicionam 2 ou mais materiais. Quando eu coloco 2 materiais juntos, eles formam uma mistura. Por exemplo, se eu utilizar a cor vermelho e azul, não são 2 materiais, 2 substâncias, eu estou misturando. Se eu misturar, eu vou ter o produto, que será a cor roxa, entendeu? Então, mistura é isso, é quando eu junto esses 2 materiais, essas 2 substâncias, e formam um produto. 2. Cite um exemplo de mistura presente no seu cotidiano. Vamos lá. Um exemplo de mistura presente no nosso cotidiano pode ser bolo. Você não mistura vários ingredientes? Ali é uma mistura. Suco. Você coloca fruta, água, açúcar. É uma mistura. Salada de frutas. É uma mistura. Entendeu? Então, no nosso cotidiano, temos a presença de muitas misturas. Cores. Quando eu misturo cores para pintura, também é uma mistura. Na terceira questão, pergunta assim, vocês vão corrigindo, tá bom? Terceira, cite um procedimento que podemos utilizar para formar misturas. No liquidificador, é um procedimento. Quando você coloca uma fruta, a água no liquidificador, você está usando esse aparelho para formar mistura. É um procedimento. Outro, quando você pega um copo, coloca água, açúcar, utiliza a colher para misturar. Outro procedimento para realizar e formar a mistura. A batedeira, quando vai fazer bolo, certo? Olha aí na página 52, 53. Eu tenho várias pessoas jogando pigmentos de cores. Eles são lançados no ar, eles vão se misturar com o ar. Nós temos aí um exemplo de mistura. Tá percebendo que cada um joga uma cor e lá no ar formam-se outras cores. Aí nós temos uma festa indiana.
essas pessoas espalham pós coloridos. Elas jogam no ar esses pós coloridos e elas formam a mistura de cores. Agora nós vamos para a página 54. Componente de uma mistura. Quem pode fazer a leitura? Na página 54, nós temos um menino com seu pai preparando o bolo. Nós temos toda a receita do bolo, que Ellen já leu. O que nós podemos notar? Que em nosso dia a dia as misturas estão presentes. Nós vimos aí a mistura de vários materiais, de vários ingredientes para poder obter um produto final. Nós tivemos a mistura de ovos, farinha de trigo, açúcar, fermento em pó, óleo, sal e leite para obter o nosso produto. Qual foi o produto? Muito bem. Então, o bolo foi o produto obtido. Mário e seu pai, olha aí na legenda, misturaram os ingredientes utilizando uma batedeira de bolo. Então, os ingredientes serão os materiais. E a batedeira será o procedimento usado para realizar a mistura, ok? Depois, ele misturou esses ingredientes, formou a massa, colocou para assar e obteve como resultado o bolo. Então, nas misturas, sempre terá 2 ou mais materiais, substâncias, para formar um produto final. Na página 55 tem assim: quais ingredientes você pode misturar para preparar uma limonada? Água, o que mais? Suco de limão. Posso falar? Pode. Limão, açúcar. Muito bem. Então, os ingredientes foram água, o suco de limão, açúcar e nós tivemos como resultado a limonada. Então, quando misturamos 2 ou mais materiais, temos uma mistura. Em algumas misturas, nós conseguimos ver esses materiais. Nós conseguimos observar quais materiais estão fazendo parte daquela mistura. Por exemplo, o bolo, nós temos ingredientes sólidos, que são farinha de trigo e açúcar, e temos ingredientes líquidos, o leite e o óleo. Quando nós misturamos esses ingredientes, nós não podemos diferenciar todos os ingredientes. Porque vai misturar o óleo, o leite, a farinha e o açúcar. O açúcar vai se dissolvendo. Não tem como nós vermos todos os ingredientes. Agora, se nós
fizermos uma salada de fruta, tem como diferenciar e reconhecer cada fruta daquela mistura. Aqui vai mostrar para vocês uma imagem, tá bom? Nós temos misturas homogêneas e temos heterogêneas. Nas misturas homogêneas, não tem como observarmos todos os componentes da mistura. Já na heterogênea, nós podemos ver os componentes, as substâncias que estão naquela mistura. Olha aí, o óleo e a água, na primeira, não se misturam. Então, é uma mistura heterogênea, eles ficam separados. A água fica abaixo e o óleo acima. Na próxima, nós temos a água e a areia. Ele tentou misturar, só que depois de um tempo, a areia fica acumulada no copo e nós conseguimos ver que tem a água e a areia. Eles não se misturaram. Quando não se mistura, é uma mistura heterogênea. Já na mistura homogênea, nós temos o exemplo da água com açúcar ou a água com sal. Se você pega um copo de água e coloca açúcar, depois de um tempo que você mexeu, não tem como você ver o açúcar, ele se dissolveu. E quando você bebe, você sente água doce. Se você colocar o sal na água, não tem como você ver depois de um tempo. Mas quando você colocar um pouquinho na boca, você vai ver que a água está salgada. Agora, nós vamos resolver essas questões da página 55. Aí no nosso livro tem um exemplo da roda, do pneu. Nós temos misturas, não só aquelas que encontramos na cozinha de casa. Nós temos, por exemplo, o ouro, olha na imagem. 75%, a maior parte é ouro, e os 25% são outros metais. Nós não conseguimos ver esses outros metais. Então, é uma mistura homogênea, eles se misturaram. Nós temos materiais como a roda de carro, que tem metais, eles são misturados, aquecidos e eles fazem um molde, como eles querem o desenho daquele objeto. Na segunda questão tem assim: o ar atmosférico é uma mistura? Sim ou não? É só marcar o X. Sim, muito bem, Lídia. O ar atmosférico, nós temos na 2, na imagem. Ele é uma mistura de oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Então, marca a alternativa, que é uma mistura. Terceira questão. Caso sua resposta à questão 2 seja afirmativa, seja sim, cite 3 gases que compõem o ar atmosférico. Nós acabamos de falar: oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Na página 56 está falando que uma professora de ciências realizou uma atividade de mistura com seus alunos. Primeiro, eles adicionaram uma colher de chá de açúcar à água de um dos copos. Aí eles observaram o que aconteceu. Depois, eles adicionaram
uma colher de sopa de óleo, a água de outro copo. E depois eles misturaram esses materiais. Agora nós vamos dizer o que aconteceu com essas misturas. Quarta questão. Complete adequadamente as colunas do texto abaixo com as palavras açúcar e óleo. Ou, aí tem no traço. Quando misturado à água, é dissolvido, ele desaparece. É o açúcar ou o óleo? Quando misturado na água. Muito bem, o açúcar. Então, nossa resposta será açúcar. Nesse caso, não é possível identificar ou. Aí tem um traço. E a água separados. Tá dizendo que esses dois componentes vão se misturar. É água ou açúcar que nós vamos colocar? Açúcar. Muito bem. Ou, aí tem um traço, nós vamos completar com óleo ou açúcar. Quando misturamos a água, não é dissolvido. Óleo. Muito bem, óleo. Nesse caso, podemos distinguir o óleo e a água. Muito bem. Nós falamos sobre a mistura da água e do açúcar, e da água e do óleo. A água, ela dissolve várias substâncias, então ela é considerada um solvente universal. A água será nosso solvente e o açúcar o soluto. A parte líquida, na maioria das vezes, será o nosso solvente, tá bom? Então, esses materiais que quando eles são dissolvidos pela água são solúveis e os que não são dissolvidos são insolúveis. Então, no experimento dessa professora, a água e o açúcar é solúvel e o que não é dissolvido, que foi o óleo, ele é insolúvel em água. Compreenderam? Coloca agora na página 57. Nós temos aí na página 57 o mesmo exemplo. Temos o óleo e a água. Nessa mistura, nós temos um tipo de mistura heterogênea. Elas não se misturam. O óleo não vai dissolver na água. Nós podemos ver claramente esse óleo e a água. Ao lado, nós temos uma mistura homogênea. O açúcar foi dissolvido na água. Não tem como percebermos o açúcar nessa mistura. Se você olhar para esse copo, nós percebemos apenas a água. Temos aí a água. A água, ela não é encontrada pura na natureza. A água tem sais minerais e tem outros componentes misturados a ela. Então, a água já é uma mistura. Estão entendendo? Tem muitos componentes que já são misturas.
nós não conseguimos enxergar esses sais minerais na água. Temos aí bicarbonato, sódio, cálcio, magnésio, mas nós não conseguimos vê-los. Ao lado temos o sal de cozinha. Ele também é uma mistura. O sal é formado por vários componentes diferentes. Nós temos o cloreto de sódio e o iodo.